Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando a nossa live do Diálogos em Dança. Vou falar um pouquinho, o pessoal está entrando aí, vou falar um pouquinho do projeto primeiro, do que é o Diálogos, para a gente começar depois então a conversar um pouco sobre o tema de hoje, que é dança e história. Olá, o pessoal já está entrando aí, Marcos, Paloma, Danilo, Rafa, boa noite a todos. Essa é uma live do projeto Diálogos em Dança, pessoal. O Diálogos é um projeto. Acho que eu tô tentando melhorar a luz aqui pra gente. O Diálogos é um projeto da companhia Corpoieses. Para quem não conhece, a Corpoieses é uma companhia de dança contemporânea, sediada em Petrópolis, que começou em 2017. Então a gente está indo aí pro 4º ano de companhia. E o Diálogos é um projeto que começou no início desse ano, na verdade. Era um projeto que era para acontecer, começou antes da pandemia ainda, né? Então os eventos deveriam acontecer de forma presencial, e aí foi interrompido por conta da pandemia. E a gente está retornando agora nessa nova forma. Então, as próximas palestras, as palestras que a gente não conseguiu realizar de forma presencial, elas vão acontecer aqui. Então, hoje a gente vai ter a palestra sobre dança e história, a gente vai conversar um pouquinho sobre dança e história, né? Sobre esse diálogo entre dança e história, como é que a dança pode auxiliar a gente também a compreender certos aspectos históricos da nossa sociedade. E a próxima palestra amanhã, já antes de começar, já deixo o convite, vai ser sobre dança e inclusão. Então a gente vai ter amanhã 2 convidados que trabalham com inclusão através da arte, o Danilo através da música, a Sara através da dança, pessoas que têm experiência com inclusão e que vão falar um pouquinho sobre dança e inclusão. Então, o Diálogos é um projeto da Corpoeses que justamente tem como objetivo criar diálogos entre a dança e outras áreas de conhecimento, né? Então nós já tivemos eventos sobre dança e literatura, tivemos eventos sobre dança e psicologia com a Thaisa, que apresentou vivências do trabalho dela, né? Como terapeuta do movimento. Tivemos vivência de dança e teatro com o Marcos, que é bailarino e também ator, falando um pouco dessa união, né? Desse entrelaçamento entre a dança e o teatro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dança e história. O Diálogos ele é, então, uma realização da Corpoieses, é um projeto financiado através do Fundo Municipal de Cultura de Petrópolis, através da Prefeitura de Petrópolis, do edital do Instituto Municipal de Cultura e Esportes. E hoje a gente vai, então, conversar um pouco sobre dança e história, tá bom? Quem tiver interesse em acompanhar um projeto, é só seguir o Instagram do Diálogos, seguir também o Instagram da companhia. Quem não conhece ainda a companhia e quiser conhecer a companhia, é só procurar no Instagram pela companhia Corpoieses e seguir a gente lá, que a gente está sempre colocando lá as novidades, os projetos. E amanhã a gente tem aí, já fica o convite para a palestra de amanhã também sobre dança e inclusão. Bom, vamos lá, acho que o pessoal já entrou aí, vamos entrando no tema, né, propriamente de hoje, que é dança e história. Eu sou bailarina, né, desde que eu me entendo por gente, eu trabalho com dança, sempre trabalhei com dança, atualmente trabalho como professora de dança também, como coreógrafa da Corpoieses, mas fiz também uma graduação em História recentemente. A graduação em História caiu um pouco de paraquedas, nunca foi um plano, né, um projeto, mas acabei concluindo e me formando em História. E aí, durante a faculdade, eu comecei a descobrir formas, né, de juntar essas 2 áreas do conhecimento, né, de perceber como que as 2 áreas podem dialogar, né? Foi um conflito interno, às vezes, muitas vezes, né? Eu sempre trabalhando com dança e aí tava ali fazendo história, e o que eu vou fazer com isso? Então, acabei fazendo a minha monografia já na área de história da dança e a monografia que, de certa forma, é um pouco
do pouco do tema que eu vou trazer, que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, veio justamente da pesquisa na época da faculdade, na pesquisa para monografia, justamente numa tentativa de criar diálogos entre a dança e a história, né? E a proposta da monografia era justamente essa, justamente primeiro entender como que a dança e a história podem dialogar. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque a proposta é um pouquinho diferente do que às vezes a gente pode imaginar quando a gente está falando de história e dança, a gente fala de história da dança, né? Mas a proposta ali era um pouco diferente e o tema que eu vou trazer aqui hoje, que está previsto para a gente falar um pouco sobre dança e individualismo na dança, né? Sobre a trajetória do individualismo na dança. O individualismo ele é uma construção histórica, né? Esse conceito de individualismo, a gente fala muito superficialmente, né? E reproduz esse termo, individualismo, sociedade individualista, mas de onde vem isso, né? Isso na verdade é uma construção histórica e como que a gente pode, que a dança pode ajudar a gente a entender a nossa sociedade, ajudar a gente a entender essa construção do individualismo, né? Esse processo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí é uma abordagem um pouco diferente, né? Como eu estava falando, do que uma abordagem simplesmente de história da dança, né? São duas formas diferentes da gente pensar esse diálogo entre a história e a dança, né? Quando a gente fala de história da dança, a gente está falando da dança como o objeto, né, da história. A gente está tentando olhar para a história para entender a dança. E a gente tem uma outra possibilidade, e que foi, na verdade, a grande pesquisa, né, que eu me debrucei na época da faculdade para tentar entender isso, que é fazer um pouco o contrário. Não a gente olhar para a história para entender a dança, né, como por exemplo, a gente vai olhar para a história do balé clássico, né, história da dança. Vai olhar lá para a história do balé e ver que o balé surgiu na Itália primeiro, né, dentro dos bailes de corte, depois se consolidou na França, no período lá do iluminismo. A gente está olhando para a história aí, mas para entender a história do balé, para entender o balé, né, a trajetória do balé. A minha proposta aqui é que a gente tente fazer um pouquinho o contrário. Então a gente vai tentar olhar para a dança para entender a história. Então é um pouquinho o processo contrário, né? É a gente tentar olhar para uma expressão de arte para entender processos históricos. Então isso é mais comum, né? Se a gente olha, por exemplo, para a pintura, para a literatura, isso já é muito comum, né? Historiadores olhando para a literatura, por exemplo, para entender um determinado período da história. E aí vão buscar na literatura fontes de pesquisa para entender aquele processo histórico que ele está estudando. A gente vê isso acontecendo na pintura também, né? Por exemplo, no cinema. Então, em outras expressões artísticas, isso já é mais comum. O historiador, ele vai olhar para uma expressão de arte, ou para a literatura, ou para a pintura, ou para o cinema, para entender aquele objeto de estudo dele, que pode ser diverso, né? E aí, só que na dança isso não é muito comum, né? É muito difícil a gente ver isso acontecendo na dança, até por falta mesmo de uma bibliografia e que mostre como fazer isso, né? De fato, metodologicamente falando mesmo. Porque a dança, ela tem suas características próprias. Então, como é que a gente usa a dança como uma fonte de pesquisa para a história? Como que eu posso olhar para a dança e nessa expressão entender a sociedade ali de uma determinada época, né? Então, tem características específicas, né, ali. E aí a gente não tem uma metodologia muito própria ainda para lidar com isso. Você tem metodologia para trabalhar com literatura, né, como fonte histórica? Como é que o historiador precisa olhar para a literatura para entender determinados processos ali de forma histórica, né? E para dança é a mesma coisa, a gente não tem esse material metodológico, né? Como é que eu olho para a dança através de um viés histórico? Que é diferente da gente olhar para a dança como um apreciador da dança, né? Simplesmente, ou olhar para a dança com um olhar técnico, né? Por exemplo, de quem é da dança. Você vai olhar uma apresentação de dança,
você trabalha com dança, né, como professor, por exemplo, você vai olhar aspectos técnicos, você vai estar ali olhando a técnica, né, daqueles bailarinos e tal. São abordagens diferentes. O historiador ele vai olhar para a dança com uma outra abordagem, né? Tentando entender o que é aquela estética que está apresentada ali, o que aquela obra pode dar de informação de um determinado período, por exemplo. E é isso que a gente vai tentar falar um pouco aqui, fazer um pouquinho aqui, falando do individualismo, né? O que a dança traz de informação para a gente sobre o individualismo. Para a gente entender esse olhar do historiador para a dança, a gente precisa entender que toda obra de arte ela está inserida no seu contexto e ela não está nunca descolada do seu contexto histórico, social, né? Toda obra de arte ela é uma produção humana, então ela está ali naquele contexto, mesmo que ela seja uma obra revolucionária, mesmo que ela esteja indo contra os ideais, por exemplo, predominantes naquele período, essa revolução, né, essa quebra de ruptura, ela só é possível por conta das questões que existem naquele período, naquele momento, né? A proposta de você fazer uma obra de arte que seja revolucionária, que queira romper com determinados padrões de época, padrões estéticos, se você quer romper, porque existe alguma coisa para romper, né? Então você pode, mesmo quando aquela obra não está te trazendo informações de rompimento, né? De ser uma obra que esteja querendo ir contra aqueles princípios, ou aqueles ideais, ou aquela estética daquele período, ela também está te trazendo informação sobre ele. Então, isso é importante da gente entender. Vamos entrar de fato agora, mais propriamente, no individualismo. Deixa eu só avisar a vocês, quem está por aí, gente, que a gente vai, o Diálogos ele dá certificado. Então, desde do início dos nossos eventos presenciais, a gente dá o certificado de participação para quem participou dos eventos, das palestras, e a gente vai dar um jeito de fazer isso aqui online também. Então, quem estiver aí na live, ficar com a gente na live até o final, depois é só levantar uma mãozinha aí nos comentários e colocar o e-mail de vocês, que aí a gente já tem alguém aí da companhia do outro lado da live aí anotando, que vai anotar os e-mails, vai anotar quem ficou com a gente aí durante a live e a gente vai poder emitir os certificados para vocês, tá bom? Então vamos lá, continuando, aproveitando aí pra gente agora entrar então no tema do individualismo. Antes da gente falar do individualismo na dança, eu queria só dar uma situada, né, pra gente entender assim o que é, muito brevemente, porque é um processo de construção histórico que bastante profundo, né, e complexo, mas só pra gente entender o que é individualismo, né? Porque a gente fala de individualismo, a gente fala que a gente está numa sociedade individualista, que é cada um por si, e de uma forma muito superficial a gente reproduz isso, mas na verdade o conceito de individualismo ele é muito mais profundo e complexo, né? Como é que a gente chegou aqui? É simplesmente uma atitude individualista que surge, mas como que isso surge? O individualismo, na verdade, é um conceito, um processo histórico que se consolida, que tem raízes ainda lá no fim da Idade Média, né? Um processo de transformação longo, a gente vai tendo mudanças filosóficas e científicas, né? Que vão surgindo desde o final da Idade Média, início da Idade Moderna, e que se consolida de fato já na Idade Moderna, né? Principalmente quando a sociedade é impactada pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa, né? A gente vai ver que os ideais iluministas eles estão muito ligados a essa consolidação de uma sociedade individualista. Os ideais iluministas de liberdade, igualdade, né? Os ideais libertários principalmente, eles estão bastante ligados à construção, à consolidação de fato de uma sociedade individualista. Mas antes disso, para que isso ocorra, a gente já tem mudanças anteriores, né? Na história é muito difícil a gente falar de origem, né? As coisas elas não surgem de repente. A gente fala a origem do individualismo, a origem do balé, e na verdade as coisas elas é sempre um processo de transformação, né? Aquilo ali existe porque alguma transformação ocorreu já anteriormente. E com o individualismo não é diferente. E a gente tem mudanças desde lá do fim da Idade Média e tal, que vão transformando a nossa noção
de indivíduo. É muito difícil a gente compreender isso hoje, porque a noção que a gente tem, a percepção de indivíduo que a gente tem hoje, ela já está muito consolidada, e a gente pensar diferente é um pouco difícil. Mas vamos tentar entender isso, né? A noção que a gente tem hoje de individualismo, ela implica numa percepção de um homem como um indivíduo único, né? Singular, delimitado pelo seu corpo, separado do outro e com a sua identidade definida a partir do seu ser empírico. Não é isso? Então vamos pensar aí um pouquinho nessa frase. Como é que a gente entende o que é um indivíduo pra gente? O indivíduo, eu sou uma pessoa que me diferencio do outro, do mundo, né? Pelo meu corpo, eu sou um indivíduo delimitado pelo meu corpo é aquilo que me separa, né? Do outro, que contém o que eu sou, né? E que se constrói a partir das minhas experiências na vida, a partir do que eu sou e o que eu experimento a partir desse corpo. Essa é a nossa noção de indivíduo. E se eu pedir para vocês pensarem diferente, me darem outra noção de indivíduo, vai ser difícil. Como é que a gente se entende como um indivíduo? O que é um indivíduo que separa um indivíduo de outro indivíduo, né? Só que isso nem sempre foi assim. A gente tem uma sociedade, nas sociedades tradicionais, né? Nas sociedades orientais, sociedades tradicionais, a gente tinha uma percepção de indivíduo diferente, um indivíduo que não se separa do outro, do mundo, da sua comunidade, da natureza, através do seu corpo. Não existe essa separação que a gente entende hoje. O indivíduo, ele está misturado à natureza, ele está misturado à sua sociedade, ele está misturado ao outro, né? E isso vai se transformando ao longo dos anos, isso vai se transformando com transformações filosóficas, com transformações científicas. Por exemplo, o desenvolvimento da medicina ocidental, né? É um fator que transforma muito, né? Que vai contribuir muito para a transformação dessa percepção de indivíduo. A gente, quando começa a ter aí o desenvolvimento da medicina, as primeiras dissecações, né, que antes eram proibidas, você está rompendo ali, tem uma frase do Breton que ele fala que você está rompendo a carne do homem, você está rompendo a carne a ligação do homem com o mundo, né, na verdade, você está rompendo essa carne do mundo também. Então é uma relação diferente. A medicina tradicional, por exemplo, a medicina oriental, tradicional oriental, né, medicina tradicional chinesa, é uma medicina que tem uma visão muito mais holística, né, das doenças e tudo mais, do que a nossa medicina ocidental, né? Então, para a gente entender um pouco isso, que raio de indivíduo é esse que existia antes dessa nossa noção de indivíduo, né? É um indivíduo que não está separado da natureza, é um indivíduo que não está separado do outro. O que acontece com o outro acontece comigo, o que acontece com o mundo acontece comigo. Aquele indivíduo que se entende parte daquele todo, né? E não é até difícil a gente explicar. Hoje em dia, quando a gente fala da nossa relação com a natureza, a gente já se refere dessa forma, né? A nossa relação com a natureza, como se nós não fôssemos a própria natureza, né? A gente diz que gosta de estar em contato com a natureza. Como que a gente não está em contato com a natureza, né? Então a gente não se percebe a própria natureza, por exemplo, né? É uma percepção diferente. A medicina holística, né, por exemplo, a medicina oriental tem essa visão, né, de como o ambiente interfere na nossa saúde também, uma mudança no ambiente. Quem nunca ouviu, por exemplo, né, de uma pessoa mais velha, que às vezes carrega um pouco essas tradições ainda, né, de uma percepção mais tradicional, né, de indivíduo, aquelas histórias assim, né, da nossa relação com a natureza, por exemplo, de dizer, ai, meu joelho tá doendo, vem chuva aí, sabe essas coisas assim? É uma outra noção, né, que é difícil pra gente compreender e que vai se transformando e que a gente pode olhar para a história e ver essa construção a partir do desenvolvimento da medicina, isso tudo falando ali de final da Idade Média ainda, né? Finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna. Então a gente tem o desenvolvimento da medicina, as primeiras dissecações ali na Itália, no século XV,
se não me falha a memória. Daí a gente tem a filosofia cartesiana, né? Então a gente tem Descartes, uma filosofia influenciada pelo próprio desenvolvimento da medicina também, né? Do corpo-máquina, né? O Descartes que vê o corpo como os órgãos são peças, né? De uma máquina. Então essa visão de um corpo-máquina, a gente vai ter ali o desenvolvimento do mercantilismo, né? Então o surgimento da burguesia, essa figura do comerciante é uma figura também inicial. A gente ainda não está falando de individualismo ali, tá? A gente está falando nesse período de um pré-individualismo, de fatores que começam a transformar o mundo e preparar o terreno para o desenvolvimento desse individualismo, que vai se consolidar ali na era das revoluções, tá? Principalmente Revolução Industrial, Revolução Francesa. Então a gente tem essa figura do comerciante, né? Que é uma figura muito representativa, né? Dos interesses pessoais, quando os interesses pessoais do comerciante que começam em detrimento dos interesses coletivos, né? De uma economia mais coletiva, de subsistência. Então, tudo isso está surgindo nesse mesmo período. E aí, eu queria começar a falar, e aí isso tudo começa a surgir, é interessante a gente observar isso também, né? Que tudo isso começa a surgir ali, principalmente nas camadas mais privilegiadas, né, da sociedade. Claro, depois vão se espalhando para os outros setores da sociedade, para as outras camadas, mas isso surge, né? Filosofia cartesiana, a ascensão da burguesia, né? Então você tem ali as camadas mais privilegiadas, dentro da aristocracia, né? O primeiro setor ali onde a filosofia de Descartes ela se dissemina, né, de início. Então você tem uma valorização dos saberes científicos e dos saberes eruditos sobre os saberes populares, né? Até a hora que vai virar bobagem quando você diz que o joelho está doendo porque sei lá, porque trovejou, ou os saberes populares ligados à natureza, o conhecimento, né, da natureza como cura, enfim, os saberes populares começam a ser desqualificados, né, pelos saberes eruditos, pelo racionalismo, enfim, que são questões que vão se desenvolvendo ali inicialmente nos setores mais privilegiados da sociedade, para depois se espalhar. E aí vou falar da dança, para a gente já fazendo esse diálogo, né? Se a gente olhar para a dança nesse período, e a gente está falando aqui especificamente de dança cênica, tá? Porque a dança ela pode também se manifestar de diversas formas, né? A gente está falando aqui especificamente da dança como uma expressão artística, então da dança cênica. Se a gente olhar para a dança cênica nesse período, a gente vai ter ali o surgimento do balé clássico, né? Então a gente está falando aí finalzinho de Idade Média, início da Idade Moderna, a gente está falando do surgimento do balé clássico, surgimento e consolidação ali dos primeiros métodos de balé clássico. O balé clássico ele surge na França, na verdade ele vem de tradições da corte italiana, né? Inicialmente essa dança ela surge nos bailes da corte italiana, para aí se consolidar de fato no período ali na França, já um pouquinho mais para frente, no século XVI, XVII. Tá? Então é exatamente desse mesmo período que a gente está falando. E ele também surge no seio da sociedade aristocrática, né? Então ele também, exatamente como uma ruptura entre a arte erudita e a arte popular. Então a gente já vai vendo esse diálogo com o que a gente estava falando aqui. O balé clássico ele surge como são danças que diferenciam a nobreza, né? Então o clássico ele diferencia das artes, se diferencia das artes populares, né? É uma arte ali elegante que surge dentro da corte, restrita ao ambiente da corte, dos bailes de corte. Então você tem aí justamente esse início dessa diferenciação, né, entre a arte erudita e a arte popular. Ele surge nesse ambiente. A gente falou de filosofia cartesiana, né, do corpo-máquina, do Descartes, né, e o corpo do Descartes, o Descartes ele divide, o Descartes ele faz essa divisão entre corpo e alma, né,
e como se a alma fosse superior ao corpo, né? Um corpo que precisa ser treinado, porque a dimensão do racional, que é o que é valorizado na filosofia de Descartes, que é o que é valorizado naquele momento, né? É o racional, ele é uma dimensão apenas da alma, né? Então você tem essa hierarquia. Além de separar o corpo da alma, ele hierarquiza, colocando a alma como superior a um corpo que precisa ser treinado. A gente vê isso muito expresso no balé clássico, né? O balé clássico, ele é muito representativo, eu acho, da filosofia cartesiana, né? Um corpo doutrinado, treinado, né? Um corpo que precisa ser treinado para representar, né? E para expressar a beleza da alma, né? Então você tem ele é matematicamente organizado, com corpos doutrinados, mecanizados, né? O corpo máquina do Descartes mesmo, né? A geometria do balé clássico, ela é inspirada no Renascimento, né? Que carrega aí essa questão da geométrica, né? Então, quando a gente fala de balé clássico, a gente fala nas linhas, fala dessa geometria, né? Quem é do clássico aí sabe que ele tem essa organização geométrica também inspirada nessa estética do Renascimento, né? Valorizada nesse momento. Então, a gente vê aí que a gente tem como que dialoga com isso que a gente está falando, né? Só que, inicialmente, o balé ele ainda surge ali nesse ambiente da corte, ainda muito ligado à sua função social, e aos poucos ele vai se afastando, né, da sua função social, conforme ele vai se consolidando como método, né? Então, primeiro ele é só uma dança que faz parte daqueles bailes, e aí ele vai se consolidando como método, vai se afastando dessa função social, né? Aos poucos. Assim como a nossa percepção, na percepção de indivíduo, a noção de identidade, ela também vai se afastando da sua função social. E é isso que eu acho que faz a gente compreender um pouco melhor, né, a nossa sociedade individualista hoje, a gente perceber como que essa noção de indivíduo que vai se construindo aos poucos e que vai se consolidar quando a gente, mais pra frente aí, com os impactos da sociedade industrial e dos ideais iluministas de liberdade e igualdade, a gente perceber que não é só uma questão de se perceber separado do mundo, né? Mas você se percebe separado da sociedade também, você se percebe separado do outro, então você se distancia, você vai se distanciando também das suas funções sociais, né? do seu pertencimento social, enfim. Quando a gente chega no iluminismo, então a gente vai avançando um pouquinho aí na história, os ideais iluministas de igualdade e de liberdade, né, principalmente o ideal libertário, ele está muito relacionado a essa percepção de indivíduo, né? O indivíduo que vai se querer livre para ser e fazer o que quiser, independentemente da sua função social, né? Então, de certa forma, é um indivíduo que é um sujeito que se distancia cada vez mais das suas funções sociais em busca de uma liberdade absoluta, né? E a gente ainda reproduz esse discurso. Isso vai se acentuar cada vez mais. Esse discurso do iluminismo, dos ideais libertários, igualitários, a gente passa por esse primeiro momento, depois em meados do século XX, a gente vai ter uma acentuação ainda maior disso. E a gente vai falar um pouco disso, isso é bastante visível na dança. E aí a gente vai vendo essa transformação do balé clássico, a gente começa a ver se a gente está vendo aí na sociedade, né, esses ideais libertários e igualitários e os ideais românticos que vêm logo também nesse período aí, né, século XIX, início do século XX, a gente tem os ideais iluministas e depois a gente ainda tem uma acentuação disso no ideal romântico, né, o ideal romântico, que é o ideal da singularidade, da necessidade de se diferenciar do outro através da exaltação das nossas singularidades. Então você quer ser igual para depois você ser diferente e único, né? A gente quer ter direitos iguais, eu quero ter o mesmo direito de você, de poder ser diferente, de poder ser o que eu quiser.
Então, isso aí a gente está falando essa trama de 10, né, ela marca o século XIX, já início do século XX, né, quando a gente tem aí o movimento romântico, o movimento do romantismo, né, nas artes. E nesse período, o que a gente tem na dança? A gente tem exatamente o surgimento da dança moderna. Então, começa... O próprio balé clássico vai sofrendo mudanças, né, ao longo dos anos, vai se distanciando dessa função social. A gente começa a ver essa exaltação do indivíduo aparecendo dentro do balé clássico. Inicialmente, os bailarinos, você tinha o conjunto, né, todo. E você tinha os bailarinos, inclusive, de máscaras, né, perucas. Depois a gente tem, aí justamente nesse período que a gente está falando de transformação, a gente vai ter Nover, que é um bailarino, um coreógrafo, que vai revolucionar já dentro do balé clássico ainda, né, vai tirar as máscaras, justamente porque ele está preocupado com o indivíduo por trás daquelas máscaras. Ele está preocupado com o bailarino, então começa a se tirar as máscaras e trabalhar a expressividade do bailarino. O bailarino começa a ter destaque, né? O bailarino, a bailarina. Depois, no movimento romântico, os papéis femininos começam a ser mais exaltados, e aí você começa a ter os bailarinos destaques, você começa a ter uma exaltação da técnica, né? A técnica que vai se diferenciar, então você lembra da singularidade, você começa a se diferenciar daquele grupo, né, daquele corpo de baile só, através das da sua técnica, né, dos seus, enfim, de outros valores. Então, toda essa transformação que já começa a acontecer ali dentro do próprio balé clássico, né, a gente vai vendo o balé clássico se transformando, a gente vai ver isso se exacerbar a ponto da gente ter aí as primeiras manifestações de dança moderna. A dança moderna ela é justamente um esgarçamento, né, dessas revoluções ali, que vão surgindo dentro do balé clássico, dessas críticas ao próprio balé clássico, à opressão, né, do corpo pelo balé clássico, o clássico que oprime, né, o corpo. Então a gente vai tendo aí essas reivindicações até a gente ter as primeiras manifestações de dança moderna, né? A maioria dos historiadores considera a Isadora Duncan, né, como uma das precursoras, né, da dança moderna. E o discurso da dança é exatamente esse discurso libertário, né? Quem já entrou em contato com a dança de Duncan, ou que já viu a história dela, né? A gente tem muitos livros, tem o filme que é muito legal, que conta a história da Duncan, e o discurso dela é exatamente esse, da liberdade, né? Uma luta contra os costumes opressores, contra as instituições opressoras e contra, ali dentro da dança, a opressão do balé clássico. E ela propõe uma dança que seja livre, né? Esse é o discurso da Duncan, de uma dança livre, de movimentação livre, que seja fluida. Então a gente vai vendo como que a dança ela está inserida nisso, né? E falar de dança moderna é até difícil, né, de uma forma assim generalizada, porque justamente a gente tem muitas manifestações diferentes, né? Então você tem Duncan, mas aí você tem Graham, você tem Wigman na Alemanha, e que se você pegar, por exemplo, Wigman e Graham, são estéticas completamente diferentes. Então a gente chama tudo de dança moderna, mas elas têm estéticas completamente diferentes, propostas completamente diferentes, né? E o que só reforça o nosso discurso, né? Aqui, a nossa proposta aqui, né? Nos dois sentidos. Tanto a gente perceber como que esse diálogo entre dança e história é interessante, né? A gente pega essas duas coreógrafas, por exemplo, Graham e Wigman. A gente tem Wigman na Alemanha e Graham nos Estados Unidos, mais ou menos ali no mesmo período. E como que é diferente você viver na Alemanha e viver nos Estados Unidos no período entre guerras, né? Porque, né? E aí você percebe isso, esse espelho, o espelho disso na dança, né? Então isso mostra como a gente pode olhar, por exemplo, para essas expressões de dança para entender a sociedade daquela época, para entender as questões de Graham, para entender as questões de Wigman, porque isso está explícito ali, né?
Então, como que a história realmente pode contribuir pra gente nesse sentido? Como que a dança pode contribuir para a história nesse sentido, né? E, por outro lado, também ajuda a gente a perceber essa questão do individualismo na dança moderna, né? Porque se antes você tinha o balé clássico, e tudo bem, que se você pega ali o balé clássico, a escola francesa, e pega a escola russa, depois você pega a escola dinamarquesa ou inglesa, você vai ter diferenças, né, nas metodologias, mas os princípios fundamentais são os mesmos, você identifica como balé clássico, né? Você tem pequenas mudanças, você identifica como balé clássico aquilo que está sendo feito na Rússia naquele período ou na França. Se você pega a dança moderna, é completamente diferente, então você tem, justamente porque você tem ali um discurso do coreógrafo que quer ser livre para fazer o que ele quer fazer, para construir a dança dele. Ele não quer pertencer a uma escola de dança, ele quer construir a própria dele com uma linguagem singular. Lembra da singularidade? Né? Do discurso da singularidade, do ideal romântico que está ali crescendo nesse período. A gente tem um monte de coreógrafo querendo fazer o que ele quer e não pertencer a um determinado grupo ou a uma determinada escola. Então a gente vai vendo como essa noção de indivíduo, porque ele quer colocar a marca dele naquele trabalho, naquela dança, né? A marca do indivíduo na dança, coisa que não era possível antes, né? Quando a gente pensava isso antes. Então a gente vai vendo como essa construção, essa percepção de indivíduo que vai mudando e esses ideais que vão fazendo com que a gente se perceba cada vez mais único, separado e singular, eles vão se refletindo na dança, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Pá fez alguma pergunta. Então, justamente nesse período, né? É bem inicial. Ali no iniciozinho do século XX. E a gente tem várias expressões surgindo, a gente tem a Graham nos Estados Unidos, com uma estética muito diferente do que a gente tem, porque a dança moderna ela tem uma expressão muito forte na Alemanha e muito forte nos Estados Unidos também, né? São dois países que têm expressões muito fortes na dança moderna, assim, né, que fazem parte desse início, assim, do boom da dança moderna, né, mas que são estéticas totalmente diferentes. A estética do que se produz na Alemanha vem muito mais do expressionismo alemão, né, que tem mais a ver com essa questão do expressionismo mesmo, né, de expressar os sentimentos ali. Então são bastante diferentes. E aí, a gente tá falando agora já de início de século XX aí, e caminhando para meados do século XX, caminhando depois para a dança contemporânea, que na verdade, se a gente olhar para essa história, o discurso ele só vai se acentuando, a gente está ainda no mesmo caminho, né, no mesmo trajeto, e esse discurso ele vai se acentuando. A gente vai tendo uma extrapolação da noção de indivíduo. Então a gente começa lá atrás com esse indivíduo passando a se perceber separado do mundo, uma diferença mesmo de cosmovisão, que é até difícil da gente compreender. A gente vai passando por essa percepção de indivíduo que aí no século XIX, né, já ideais iluministas, século XX, vão se acentuando. Essa coisa do ideal libertário, né, que nós vimos, e do ideal romântico, da singularidade, vão construindo cada vez mais essa nossa percepção de indivíduo único. Isso também está muito ligado, a gente tem aí uma questão de fragmentação, né, toda ligada também à Revolução Industrial desse período. E aí a gente vai caminhando aí para acentuação disso, uma extrapolação disso. A gente, quando tem já meados, já assim, década de 60, né, principalmente para cá, a gente tem uma extrapolação disso mesmo, né? A gente tem um indivíduo que realmente ele quer se libertar totalmente de qualquer amarra social, de qualquer costume que seja opressivo, que quer se separar disso. E a gente tem isso muito na dança. A gente tem muitas expressões na dança, que inclusive de terapias do movimento,
do surgimento aí de várias vertentes, né, de consciência corporal, de uma outra maneira para olhar a dança. A gente vai começar a ter aí, a gente tem Laban, depois a gente vai ter outros expoentes da dança nesse período, década de 50, depois 60, a gente começa a ter as manifestações de dança contemporânea. E qual é o discurso da dança contemporânea? Ela só reforça isso que já vinha da dança moderna, né? De querer construir algo que seja cada vez mais livre. A dança contemporânea, ela não quer se identificar com nenhuma escola, ela quer ser uma expressão que que o nosso discurso é que a gente não quer nem se nomear, a gente não quer pertencer a nada, a gente não quer nem dizer se o que eu faço é dança ou é teatro. Eu quero cada vez mais liberdade para entrar no palco e fazer o que eu quiser, para ter a minha marca ali, o meu indivíduo, a minha individualidade naquela dança, né? Então, na verdade, a dança contemporânea ela vai nesse caminho ainda cada vez mais. A gente tem algumas expressões, eu estava falando, né, dessas terapias de movimento e tal. Eu vou ler um trechinho para vocês desse livro aqui, da Thérèse Bertherat, que se chama O Corpo Tem Suas Razões. Que é muito legal, porque eu li esse livro num outro período, né, quando eu estava fazendo faculdade de dança, e aí totalmente dentro desse discurso, né, assim. E hoje em dia, depois de estudar essa construção do individualismo e tal, eu leio esse livro de outra forma, né? Eu tenho outra leitura. E não é pra gente fazer juízo de valores aqui, nem nada, mas só pra gente analisar e perceber um pouco essas construções e, assim, do que a gente tá falando, né? Então, por exemplo, ela fala muito da gente... a proposta de trabalho de corpo dela é que a gente assuma de volta o nosso corpo que foi deformado, né, pelas imposições sociais, né, por exemplo. Então, por exemplo, ela fala aqui, sem perceber, desde os primeiros meses de vida, você reagiu a pressões familiares, sociais, morais. Ande assim, não se mexa, tira a mão daí, fique quieto. Atrapalhado, você se dobrou como pôde. Para conformar-se, você se deformou. Seu corpo de verdade, harmonioso, dinâmico, feliz por natureza, foi sendo substituído por um corpo estranho, que você aceita com dificuldade, que no fundo você rejeita. Não é tarde demais, nunca é tarde demais para liberar-se da programação de seu passado, para assumir o próprio corpo, para descobrir as possibilidades até então inéditas. Reencontrar as chaves do seu corpo, tomar posse dele. Habitá-lo, enfim, e nele encontrar a vitalidade, saúde e autonomia que lhe são próprias. Então, percebe esse discurso, assim? E a gente ainda reitera muito esse discurso nos nossos trabalhos. Eu falo assim por mim, né, como artista também, como coreógrafa, como quem trabalha com o corpo. Mas é interessante a gente perceber como que esse discurso, né, esse tipo de trabalho não seria possível sem essas transformações que nós vimos ao longo dos anos, sem essa percepção de indivíduo que nós temos hoje. Você, nas sociedades tradicionais, você tem, por exemplo, determinados rituais de passagem, né, de quando você muda de uma determinada função social, que dizia-se de fato que você mudava de pessoa. Então, se de repente você passava de filho para esposa, né, de filha para esposa, você tem rituais ali de passagem, você mudava de pessoa, porque as suas funções sociais, elas eram determinantes da sua individualidade também. Quer dizer, eram ou são, continuam sendo, né? Mas o fato é que a gente quer negar isso. A gente quer negar que as nossas funções sociais determinem a nossa individualidade, a nossa identidade, né? E aí, até que ponto isso não se extrapolou? Porque quando que a gente vai encontrar um equilíbrio, né, entre essa luta
luta contra as opressões sociais, mas ao mesmo tempo uma percepção de um pertencimento social, né, de uma responsabilidade social. É aquela história, assim, muito, trazendo agora muito, assim, saindo um pouco do campo científico aqui, né, e trazendo muito para reflexão mesmo, reflexões pessoais, enfim, que eu tenho e tudo mais, né. A gente quer ser livre para fazer tudo que a gente quiser, né, ser e fazer o que quiser, mas se a gente tem dentro na nossa casa, né, levar para um núcleozinho pequeno para a gente entender, a gente tem as nossas funções ali dentro de casa para que a vida funcione, né? Para que a casa, para gerir, né, aquele ambiente. Então, você tem que lavar a louça, aí você às vezes tem ali no ambiente familiar alguém que é responsável pela louça, alguém que é responsável pela roupa, alguém que é responsável por varrer a casa. E aí você é uma escolha, assim, quer dizer, se ninguém dentro daquela casa gostar de lavar a louça, todo mundo gostar de varrer o chão, quem é que lava a louça? Então, aí se a gente levar isso para a nossa sociedade, né? Até que ponto eu posso ser e fazer apenas o que eu quiser e até que ponto eu tenho que me responsabilizar? E aí o que é opressão e o que é responsabilidade social, sabe? Então eu acho que a gente confundiu um pouco isso e exacerbou demais, né? Essa coisa dos ideais libertários e tal, de singularidade, de igualdade, que a gente viu que se constrói lá desde o iluminismo, né? E aí na dança a gente pode perceber isso, nas expressões de dança contemporânea, a gente vê claramente, nitidamente, esse grito, né, ainda contra as opressões e do indivíduo ainda querendo ser único e ser livre, né? Mas ao mesmo tempo, a gente, nas próprias expressões da dança contemporânea, a gente vê reflexos de uma sociedade individualista, né? A gente vê ali refletidos os aspectos de fragmentação, solidão, superficialidade das relações. Se a gente olhar, por exemplo, para Pina Bausch, né, que é muito expressivo, né? Eu trabalhei, inclusive, com a Pina no final da monografia justamente para ilustrar tudo isso, né? Os reflexos da sociedade individualista na dança. Então a gente falou que a gente tem aí a partir desse momento, do meados do século XX, uma extrapolação dessa noção de indivíduo, né? Que não quer ter seu corpo deformado pela família, pelas funções sociais e tal, mas é um corpo deformado ou aquilo também não é o que eu sou, né? E aí a gente tem essa extrapolação e a gente vê isso refletido na dança, a gente vê isso muito em Pina, porque a Pina Bausch, ela trabalha exatamente a partir do sujeito. Ela inova muito porque no processo criativo dela, né? Porque ela cria a partir dos bailarinos dela, né? Do sujeito, justamente, ela está interessada e ela fala que ela está interessada no sujeito. Então, o processo de criação dela, ela propõe perguntas e questões para os bailarinos e aí eles respondem, né? Ou com fala, ou com movimentos, e aí ela vai organizando e vai usando aquele material. Então, é a partir das experiências individuais, a partir das singularidades ali dos bailarinos, que ela vai construindo o trabalho dela. Isso só seria possível no tempo dela, né? Numa sociedade que já percebe esse indivíduo dessa forma, que está interessada no sujeito. A gente teve um desenvolvimento da psicanálise também, né, nesse período. Então, que vai justamente também transformar essa percepção do indivíduo, né, acentuar essa percepção de indivíduo separado pelo seu corpo, pelas suas experiências, né? Então, a Pina Bausch, ela tem um processo criativo dela que só poderia ser possível a partir desse interesse, né, pelo sujeito. Ao mesmo tempo, na dança dela, você vê absolutamente refletidas as questões que são consequências dessa noção de indivíduo, de certa forma, que são consequências de uma sociedade individualista. A partir do momento que você se vê separado do outro, separado do mundo, você tem consequências disso, né? Então, a gente vê na dança da Pina, você pega Café Miller, por exemplo, você vê ali a representação de indivíduos, cada um com as suas características muito bem delimitadas,
e que não interagem entre si, cada um no seu mundo. Ao mesmo tempo, quando se encontram, às vezes você vê que aquele encontro ele é vazio, ou ele é superficial, ou ele é mecanizado. Então você vê essa superficialidade nas relações representada em Pina Bausch, você vê a solidão, você vê ambientes absolutamente solitários, né? Então a gente tem as duas questões. A gente tem uma dança que surge, que é criada a partir do interesse pelo indivíduo, que ao mesmo tempo reflete as questões de uma sociedade individualista, né? Então eu acho que é uma obra muito interessante. Quem quiser depois assistir, eu acho que tem até no YouTube, o Café Miller. Quiser tentar assistir com esse olhar, né? Depois de tudo que a gente conversou e falou, assim, é bem interessante. Eu não sei, aqui não aparece pra mim, gente, quanto tempo tem. Eu vou falando eternamente. Alguém me disse, a gente tá com tempo aí. A gente pode também abrir um pouquinho para perguntas. Não sei se eu vou saber responder a todas, mas eu posso tentar. Então, não sei se eu falei, se eu fui clara, se ficou muito confuso, né? Mas alguém me conta aí quanto tempo a gente tem. E não esqueçam que quem quiser, que tiver aí e quiser um certificado, tiver participar da live, a gente tem alguém lá da companhia. A Geisa acabou de colocar aí. Quem quiser certificado de participação na live, coloca aí pra gente o e-mail, o nome, o e-mail, levanta a mãozinha aí dizendo que tá aí, que a gente já tá, a Geisa já tá anotando lá do outro lado pra gente enviar os certificados de participação, tá? Lembrando também que a gente não vai, a live não vai ficar salva agora. Então, quando a gente terminar, a gente vai encerrar aqui, mas depois ela vai ficar disponível, né, nos canais da companhia, tá? Da Corpoieses, e também no canal do Conselho de Cultura de Petrópolis, que está sendo criado para isso, né? Para colocar lá os eventos que estão tendo. Então, a gente vai depois disponibilizar a live, a gente avisa aqui, tá bom? No Instagram do Diálogos, é só seguir aí e acompanhar, que quando a live estiver disponível, ela vai estar lá no YouTube para quem quiser rever, e vai estar, inclusive, com a tradução em Libras, tá? Então a gente vai disponibilizar também em Libras a live com a tradução em Libras também no YouTube. Gente, quanto tempo nós temos? Obrigada, Jéssica. Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Eu não consegui acompanhar muito o que vocês colocaram aqui. Não sei se mais alguém colocou perguntas. Alguém quiser também comentar, complementar com alguma coisa. Estamos abertos aí a interações. Infelizmente não podemos estar fazendo fazer esse evento presencial, né? Tá tendo que ser online, porque a proposta do Diálogos é que a gente justamente pudesse conversar, né? E criar rodas de conversa sobre os assuntos, ouvir vocês também. Então, se alguém quiser colocar alguma coisa ali, estamos aqui. Se não quiser colocar agora também, mas depois quiser colocar lá nos comentários, fazer alguma pergunta, se eu tiver, se eu souber, eu vou responder, senão eu posso pesquisar, a gente pode também trocar uma ideia depois nos stories, nos comentários, tá bom? Então é isso, temos 55 minutos que a Geisa falou, então acho que também já tá quase na hora mesmo da gente encerrar, né? Eu não sei se eu deixei de dar algum aviso importante, pessoal aí da organização me avisa. Roberta, manda beijos para Valentine também. Obrigada pela presença de todos. Espero que a live tenha contribuído aí pra gente refletir um pouco, né, sobre algumas questões e pra gente perceber como que não só a história pode ajudar a gente a entender a dança, que é já uma vertente mais usada, né? A gente tem aí grandes nomes da história da dança, grandes livros sobre a história da dança, a gente já bebe na história para entender a dança, mas eu acho interessante, não sei se tem alguém da área de história aí, mas eu acho interessante para o historiador também perceber como a dança pode ser uma ferramenta e uma fonte de pesquisa para a gente entender determinados fatores da nossa sociedade, né? Como a gente da história, quem é da história também pode beber na dança para ter
como fonte de pesquisa, né? Amanhã tem mais, isso mesmo, Geisa lembrou. Amanhã a gente vai falar sobre dança e inclusão com o Danilo e com a Sara, que tem experiências com inclusão através da arte. Danilo com um trabalho com música já de muitos anos. A Sara vai falar também um pouquinho da experiência dela com a dança. E aí, quem quiser conversar sobre dança e inclusão, mesmo esquema, amanhã às 19 horas, aqui no Instagram do Diálogo, também com direito a certificado para quem quiser participar. Então fica aí o convite, espero que a gente possa ainda trocar outras ideias aí, tá bom? É isso, gente, obrigada pela presença de todos. Vou encerrando aqui, lembrando que não vai ficar salvo agora, mas que depois vai estar disponível no YouTube, tá bom? Obrigada a todos.